Olá pessoal do quarto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Geografia. Hoje nós continuamos falando sobre a regionalização do Brasil. Esse exercício pedia que vocês recortassem os mapas e os colassem nos espaços que apresentam informações sobre as regiões específicas. Por exemplo, começando pela região que tem as unidades federativas do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, 450 municípios, uma população urbana de mais de 11 milhões de habitantes, uma população rural de mais de 4 milhões de habitantes. Em seguida, a região com 4 unidades federativas, incluindo Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 467 municípios, uma população urbana de mais de 12 milhões de habitantes, uma população rural com mais de 1 milhão de habitantes. Em terceiro, uma região com 9 unidades federativas, incluindo Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. Uma população urbana com mais de 38 milhões de habitantes. Se lembram quais são essas regiões até agora? Por fim, a região com os estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, uma população total de mais de 80 milhões de habitantes, e a região com o menor tamanho, né, de todas essas regiões, 3 unidades federativas apenas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a menor área, né, como eu mencionei, e uma população total de mais de 27 milhões de habitantes. Nessa ordem, nós temos, então, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Tudo bem? Em seguida, nós vimos esse exercício onde nós deveríamos assinalar a região mais extensa do Brasil, a região com o menor número de unidades federativas, a região com o maior número de municípios, a região em que a maior parte da população vive na área urbana. Temos, portanto, Norte como a região mais extensa, Sul como a região com o menor número de estados e também a menor em área. A região brasileira com o maior número de municípios seria o Nordeste. E a região em que a maior parte da população vive na área urbana é a Sudeste. Vimos também esse gráfico que nós deveríamos fazer com base nas atividades feitas ali no número 1, completando com as cores que temos aqui, cada uma das regiões, em relação ao seu número de habitantes. O nosso gráfico deverá ficar mais ou menos dessa forma. Vocês percebem que a região com o maior número de habitantes é a região Sudeste, em seguida da região Nordeste, da Sul, da Centro-Oeste e da Norte, quase, né, batendo aqui, mas a gente percebe que o Norte tem um pouquinho mais de habitantes do que a região Centro-Oeste, se comparados aqui no gráfico. Com base nos dados que nós temos, nós vemos que a região Centro-Oeste tem uma população total de mais de 14 milhões de habitantes. Ok? E a região Norte com mais de 15 milhões de habitantes. Então, essas colunas aqui acabam ficando muito próximas, né, em um gráfico pequeno como esse. Você pode colorir, então, a região Norte de verde, a Sudeste de rosa, a Nordeste de laranja, a Sul de roxo e a Centro-Oeste de amarelo, depois para diferenciá-las, tudo bem? Esse jogo estava já na aula passada, mas eu volto a lembrar vocês que o jogo sobre a formação populacional e diversidade cultural do Brasil pode ser jogado com colegas, com familiares, e vai nos ajudar a memorizar dados importantes sobre todas essas regiões. Para encerrar, eu trago para vocês um quiz
com algumas informações que nós vimos, e eu quero que você pense aí em casa antes de responder, né? Nós vamos checar uma a uma algumas dessas características, alguns desses fatos. Nós temos aqui, por exemplo, qual é a menor região brasileira em extensão territorial? Nós falamos disso, né? Em área. Qual é a menor região brasileira? Isso mesmo, a região sul. Qual é a maior região brasileira em extensão territorial? Isso mesmo, a região norte. A região brasileira que possui mais estados, você se lembra? É a região nordeste. E menos estados, super fácil, né? A região sul. Temos ainda, qual é a região brasileira mais desenvolvida em termos de economia, industrialização, comércio? Isso mesmo, a região sudeste, é uma região que atrai muitos migrantes, né? A região mais populosa também é a região sudeste. A região com a maior faixa litorânea, você se lembra? É a região nordeste, que atrai muitos turistas, não é mesmo? A única região brasileira que não possui litoral? A região centro-oeste. E a região mais fria do Brasil? Região sul, não é mesmo? É literalmente a região mais ao sul. Eu espero que esses fatos te ajudem a relembrar um pouquinho sobre a regionalização brasileira e nós continuamos falando sobre o nosso país nos próximos vídeos. Até lá!